Paz do Senhor, meus amados irmãos, amadas irmãs, mais uma vez estamos juntos para a nossa última lição do trimestre, o próximo domingo, dia 29/3. E o tema é ruptura da unidade do Espírito. Ruptura, que rompe, né? Então, se o nosso tema é sobre igreja e política, Jesus, um modelo a ser seguido, conforme está aqui, logo nós queremos passar para você que a igreja pode passar por uma ruptura dessa unidade do Espírito. O fundamento que está em Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nas referências bíblicas, nós vamos ver em Hebreus 12:13-17, acompanhando esse tema da lição. O objetivo geral é estudar sobre diversos fatores externos da sociedade que contribuem para a ruptura da unidade do Espírito que deve estar presente na igreja. Então, a função da igreja, do Espírito Santo na igreja, é promover essa unidade de união, né? E união também de comunhão, como já foi dito em outra lição. Nem sempre a união significa comunhão. Eu posso formar um cabo de guerra e unir 10 pessoas de um lado, 10 pessoas de outras, que elas não sejam nem conhecidas. Se viram pela primeira vez, e um puxa para um lado, outro puxa para o outro, os que estão do lado direito estão unidos para vencer, os que estão do lado esquerdo estão unidos para vencer. Venceu o da direita, e o da direita venceu o da esquerda. Mas isso significa comunhão? Não. Então, comunhão é quando nós comungamos os problemas, os nossos problemas, as nossas tristezas, as nossas alegrias, quando nós cantamos juntos, quando nós oramos juntos, quando nós choramos juntos, quando nós ceiamos juntos, quando nós participamos do mesmo Espírito de Jesus Cristo. Isso é, além de unidade, comunhão. Mas a igreja tem que ter unidade, porque a unidade é a chave das conquistas. Ninguém conquista nada, ninguém conquista território, ninguém coloca a bandeira da conquista no território se não se unir na batalha, na peleja. Então, o objetivo específico, primeiro, é demonstrar que os partidarismos devem ser evitados em vista da unidade da igreja. Segundo, mostrar que a igreja deve vacinar-se contra fatores e ofertas que tentam desvirtuá-la do seu objetivo, da sua missão. E por fim, o último objetivo específico é estudar sobre o esforço que a igreja deve fazer para manter aquilo que lhe sustenta, a unidade. Então, o oposto dessa unidade seria a divisão. Mas nós queremos dizer para você, com toda certeza, que política partidária não une igreja, ela divide igreja, divide a membresia, por causa das ideologias, dos partidarismos, né, dos partidos, cada um defendendo o seu lado, o seu emprego, sua função, defendendo seus interesses, e nenhum quer perder, nenhum quer abrir mão. Então isso aí termina criando animosidade entre irmãos dentro de uma mesma congregação. Daí eu não estou nem falando no sentido da igreja, que eu quero até usar essa palavra universal, não estou me referindo à igreja universal, mas à igreja de Cristo na face da terra. Então, a introdução nos diz que o Espírito Santo não habita corações divididos, impuros ou que não demonstrem ter a mesma natureza dele. É claro, o Espírito Santo é Deus, ele tem a natureza santa.
ou a igreja que não é santa, ou um coração que não é santo, ou alguém que não é santo, não pode ter o Espírito Santo habitando nele, porque o Espírito Santo não habita vasos profanos, certo? Não quer dizer que uma pessoa que é política, que é deputado, que é vereador, é crente, que tem um coração profano e que o Espírito Santo não habita nele. Claro que pode habitar. Nem todo político tem o coração profano. Tem homens de Deus na política, tem mulheres de Deus na política. O que nós estamos dizendo é que a igreja, quando se envereda pela política partidária, ela corre o risco de se tornar dividida, a sua membresia dividida. Uns com a cara feia para os outros, sem dar a paz do Senhor, porque foi traído, porque o outro disse que votava no candidato e não votou, e o fulano perdeu, e aquela confusão toda. Aí você diz, é possível isso? É possível isso. Eu já congreguei numa congregação, numa igreja da cidade do interior, que eu não vou citar o nome, que na época de política, mais da metade da igreja não participava da ceia, porque eles tinham aquele temor, porque brigaram, porque discutiram, que estava com raiva um do outro, porque o outro perdeu, porque o candidato que foi lançado dentro da igreja teve a palavra de muitos irmãos que iriam votar nele e não votaram, foi provado que não votaram. O candidato ficou magoado, alguns já desviaram, outros irmãos ficaram sem dar a paz do Senhor para os outros por muito tempo. E eu já tive também episódio em que um pastor foi fazer uma oração por um candidato da situação, e quando ele desceu do palanque, ele foi agredido fisicamente com murros e socos e pontapés, e foi parar no hospital, porque estava orando para o outro da situação ser reeleito, ou seja, ganhar a eleição. A oposição, o candidato da oposição ficou ofendido e reagiu ali mesmo, ficou muito vergonhoso para a igreja local. Os exemplos são muitos, são muitos. O bom mesmo é manter a unidade do Espírito na igreja. Nada deve nos separar do amor de Cristo. Nós temos no ponto 1 reflexos negativos do partidarismo político na igreja. 1.1 desunião e divisões. O poder político tem seus antagonismos e estes se refletem dentro das congregações, causando ruptura na comunhão e até mesmo divisões entre denominações tradicionais. O 1.2 fala sobre o joio e o trigo. O joio e o trigo, meus amados irmãos, só é reconhecido por anjos e por crentes com muito discernimento de espírito. O ímpio, a pessoa que não é crente, que não conhece da palavra de Deus ou a Bíblia, não sabe distinguir o que é joio e nem trigo, espiritualmente falando. Então, o senso comum, ou as pessoas em comum, não consegue identificar o joio no meio do trigo. Não consegue identificar, ele mistura tudo. Então, quando um deputado, um senador, um vereador comete um deslize e cai numa armadilha, ele, juntamente com toda a membresia local, com toda a igreja local, é atingido moralmente. Ou seja, a igreja local é atingida moralmente. As pessoas falam, olha aí os crentes que deveriam dar exemplo e não dão exemplo. Então toda a igreja fica maculada com os acontecimentos de corrupção na política. Assim, todas as igrejas que fazem alianças com políticos desonestos têm sua espiritualidade e sua missão evangelizadora comprometidas por causa dessa visão distorcida. Ou seja, a parte
é tomada como todo. As pessoas, a igreja da cidade fulano de tal se corrompeu. Não é, foi um lá que se corrompeu, mas toda a igreja leva a fama. O 1.3 diz, dando motivo para acusações. Então, a igreja que se envolve politicamente, na política partidária, ela abre brechas para passar por acusações. Acusações, inclusive, de pessoas que não têm autoridade nenhuma para acusar a igreja, mas se acham no direito de julgar a igreja, julgar os irmãos. Aqui eu estou falando da igreja local, que se envolve nisso, né? Então, o livro apócrifo de sabedoria diz algo sobre a interligação dos elementos que compõem o ciclo vicioso do poder político. Abre aspas. E tudo está interligado: sangue, homicídio, furto e mentira, corrupção e infidelidade, perturbação e injúria. Livro de sabedoria, é claro que é um livro apócrifo, mas não quer dizer que é um livro que não tem valor. Sabedoria, capítulo 14, versículo 25. Quem tiver uma Bíblia de tradução não protestante, pode procurar aí. Segundo ponto, fala sobre a igreja, ou seja, diz assim, a igreja deve vacinar-se contra os desvirtuamentos. Uma igreja desvirtuada, ou seja, que tomou outros rumos, né? Perdeu suas virtudes. Divisões e facções, 2.1. Esta máxima faz deduzir que os politiqueiros disfarçados de cordeiros e de bois políticos transitam sorrateiramente no meio evangélico, certos que receberão crédito, porque ele confia na ingenuidade, na simplicidade do povo evangélico. Crente que não é, político que nunca entrou numa igreja, nunca pegou na Bíblia, nunca aceitou Jesus, nada, chega da paz do Senhor lá na igreja com tanta convicção que a membresia falta falar língua estranha. Isso acontece demais. Até cita versículo bíblico, eu já vi isso, citando versículo bíblico. Isso é meio desonesto. É uma tentativa de confundir os membros da igreja. Nós devemos ter cuidado com isso. O 2.2 a política partidária é uma fonte de discórdia dentro da igreja local. Se os embates travados por vários partidos numa mesma cidade dividem ideologicamente sua população, quem garante que a presença de vários candidatos na mesma congregação, campo ou ministério não divide a membresia? É claro que divide. Isso não impede que uma igreja, que um campo, que uma congregação dê um voto de confiança aos políticos da sua cidade. Eu estou falando de envolvimento. Quando a igreja começa a se confundir com partidos políticos, com política na própria cidade. É claro que se uma igreja se pende ideologicamente para a esquerda, vai ganhar a antipatia de todo mundo da direita. Se uma igreja se pende para a direita, ele vai ganhar a antipatia de todo mundo de esquerda ou de centro-esquerda. É lógico, é um raciocínio lógico. A igreja é um ponto de convergência de diferenças ideológicas. Todo mundo chega na igreja do Senhor para cultuar ao Senhor, para se alegrar na presença do Senhor, para adorar a Deus, e não para conflitos que ocorre no ventre do Estado ou da política partidária. E para finalizar, nós queremos deixar aqui o ponto 3.2 e o ponto 3.3. O 3.2 fala: a unidade produz excelência no ministério confiado por Jesus. A liderança do obreiro deve servir de referência para a integridade moral e espiritual do rebanho. É uma grande crueldade assumir a liderança de uma congregação de cristãos e conduzi-lo ou conduzi-la para um destino duvidoso ou
estão para o precipício. Tá certo? Perigoso. E 3.3, cuidados que se devem ter quanto à política partidária. A melhor decisão na época de disputa eleitoral é a imparcialidade. Podemos ver isso em 1 Timóteo 5:21. Imparcialidade não é a mesma coisa que omissão, coisa que a igreja não pode ser omissa na política. Ela tem que ser atuante em favor da justiça, em favor da ordem, em favor do cumprimento das leis, apoiar o que é justo. O que nós tememos são os desvirtuamentos, as rupturas da unidade do Espírito, o envolvimento, se deixar seduzir, a sedução pelo poder, isto sim. Mas o crente deixar de votar, o líder dizer para o seu membro, não vai votar não, vota em branco. Se a liderança fizer isso, o Estado vai cair nas mãos dos maus políticos e finalmente de Satanás. Ele vai fazer o que quiser com a nação. Nós também somos vigilantes quanto a isso. Esta não é o mesmo que a omissão. A omissão é deixar de lado ou ser indiferente, segundo Tiago 4,17. A membresia repudia os cultos comícios, pois ela discerne quando o tempo e o espaço dedicados ao sagrado estão sendo violados pelo profano. É isso que a membresia não aprova. E muitos líderes de igreja aí tomam atitudes temerárias, achando que tem o apoio da sua membresia e não tem. Quando a gente escuta a membresia, está o zum com efeitos contrários. Que Deus nos abençoe, pois nós encerramos essa série de 13 vídeos para você. E faça bom proveito, Deus o abençoe. Peço perdão por alguma palavra que não saiu do jeito que você gostaria de ouvir. E Deus abençoe a sua congregação, a sua vida. Que o Senhor esteja presente em tudo, na sua vida e na igreja que você congrega. Um abraço.